Muito bem, alimentaram a inteligência artificial com os dados, forma atual, histórico em torneios, força do elenco, condicionamento físico, pico de rendimento, e pedimos para ela ranquear os 10 melhores jogadores que chegam para a Copa do Mundo de 2026. Sem emoção, sem nostalgia, sem viés de torcedor, apenas uma análise elenco, com de fria e limpa. Vamos à contagem regressiva a partir do número 10. 10. Jude Bellingham, Inglaterra. Com apenas 22 anos, Bellingham já se estabeleceu como um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial. Desde que chegou ao Real Madrid antes da temporada 2023 e 24, Bellingham liderou os Luz-Blancos aos títulos da La Liga e da Champions League, e levou a Inglaterra à final da Euro 2024. A preocupação da IA aqui é o contexto. O elenco da Inglaterra ao redor dele é inconsistente e o histórico deles em Copas do Mundo é doloroso. Bellingham pode carregar esse time nas costas sozinho. Ele já fez isso pelo Real Madrid sob pressão, mas o fardo sobre seus ombros neste torneio é enorme. Ele é um talento geracional. Ele fica em 10º porque os jogadores acima dele simplesmente estão entregando ainda mais no momento. 9. Kylian Mbappé, França. Em um mundo com 100% de integridade física, Mbappé seria provavelmente uma escolha indiscutível para o top 3 deste torneio. A Copa do Mundo parece trazer o melhor de Mbappé, que conquistou o torneio de 2018 na Rússia com os Les Bleus e se tornou o primeiro jogador masculino desde Sir Geoff Hurst em 1966 a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo. Seu histórico em Copas do Mundo é extraordinário. 12 gols em 2 torneios e um hat-trick na final de 2022, um argumento sólido para ele ser o atacante mais perigoso do planeta. Mas a IA não está ranqueando por legado, está ranqueando pelo agora. E, neste exato momento, Mbappé sofreu uma entorse no joelho esquerdo, a mesma que o deixou afastado por várias partidas no início de 2026. Com nenhum cronograma de recuperação fornecido, relatórios indicam que ele vinha jogando, em uma perna só, nas últimas 6 semanas, sofrendo principalmente na aceleração. Se Mbappé chegar a este torneio totalmente em forma, o ranking muda imediatamente, mas a IA só trabalha com os dados que tem, e agora há um grande asterisco de lesão ao lado do nome dele. 8. Ousmane Dembélé, França, o atual vencedor da Bola de Ouro. 2025 foi o ano de Dembélé. O ponta do PSG finalmente converteu uma década de potencial em realidade e se tornou o melhor jogador definitivo da Terra. Dembélé foi o melhor do mundo em 2025, o que o ajudou a vencer a Bola de Ouro. Embora ele já seja campeão mundial de 2018, ele se tornou um jogador ainda mais impactante por seu clube após passagens instáveis por Barcelona e Borussia Dortmund. A leve queda de rendimento na temporada 2025-26 avos, somada a alguns problemas musculares, o joga um pouco para baixo na lista. Mas quando a França precisa de um momento, de um drible para quebrar a pressão ou de uma arrancada para furar uma defesa retrancada, Dembélé é o cara. Ele entra neste torneio como um dos jogadores mais perigosos do mundo quando totalmente focado. Seus dribles, velocidade e melhora na tomada de decisão elevaram seu jogo a novos patamares. 7. Harry Kane, Inglaterra, o artilheiro mais confiável que a Inglaterra já produziu, caminhando para o que quase certamente será seu último grande torneio em alto nível. Kane no Bayern de Munique tem sido uma revelação, gols em massa, de forma consistente, temporada após temporada. A IA reconhece um atacante que comparece todas as vezes por clube e país, e faz isso há uma década sem oscilar. A crítica contra ele sempre foi a mesma. O que acontece quando a Inglaterra precisa de um grande resultado em um jogo de mata-mata sob pressão? Ele esteve perto da cena do crime várias vezes, mas seus números são inegáveis. Se a Inglaterra conseguir apoiá-lo adequadamente, ele pode perfeitamente faturar a chuteira de ouro neste torneio. 6. Pedri, Espanha, o mais silencioso desta lista. A Espanha entra em 2026 como uma das favoritas após fortes exibições recentes, e um Pedri em forma poderia orquestrar o estilo baseado em posse de bola deles com perfeição. Sua habilidade de controlar jogos enquanto contribui defensivamente o torna um dos meio-campistas mais completos da lista. Pedri não marca hat-tricks, ele geralmente não ganha a chuteira de ouro de um torneio. O que ele faz é controlar o ritmo das partidas, criar espaços que não deveriam existir e fazer os jogadores ao seu redor 3% melhores toda vez que está em campo. Em um elenco da Espanha que tem talento para ir até o fim,
Pedri é o motor, e esta inteligência artificial sempre respeita os motores. 5. Vinícius Júnior. Brasil. Aqui é onde as coisas ficam complicadas. Em nível de clube, Vinícius é quase imparável. Em 22 de janeiro de 2025, Vinícius marcou seu 101º gols pelo Real Madrid, tornando-se o 23º jogador a atingir esse feito pelo clube. Ele venceu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, The Best, e é, no mínimo, top 3 globalmente quando está em boa fase pelo Real Madrid. Pelo Brasil, no entanto, os números contam uma história diferente. A estrela do Real Madrid, na verdade, marcou apenas 6 gols em 39 jogos por sua seleção, sendo sua forma física e técnica no nível internacional uma grande preocupação antes da Copa do Mundo de 2026. Enquanto Vinícius só balançou as redes 6 vezes pelo Brasil, ele também registrou apenas 6 assistências, gerando uma média de 0,4 participações em gols a cada 90 minutos. No Real Madrid nesta temporada, ele está calculando quase o dobro disso por jogo. A IA não pode ignorar essa lacuna. Vinícius entra em quinto, teto de elite, mas com um ponto de interrogação genuíno no nível internacional. Se ele jogar nesta Copa do Mundo da mesma forma que faz em Madrid, ele será o craque do torneio. Se ele se apresentar da maneira que historicamente fez pelo Brasil, será frustrante de assistir. O quinto lugar parece justo. 4. Lionel Messi, Argentina. Esta é a escolha que mais divide opiniões, porque colocar Messi em quarto lugar parece um crime contra a história do futebol. O maior jogador que já existiu, o vencedor da Copa do Mundo de 2022, 8 bolas de ouro, 114 gols internacionais, os números são inacreditáveis. Mas a IA é fria, e aos 38 anos de idade Messi tem lidado com pequenos problemas musculares, incluindo uma distensão no tendão da coxa esquerda em fevereiro de 2026 que o afastou de algumas sessões de treino. Ele ainda não confirmou oficialmente sua participação. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, confirmou que a decisão é inteiramente de Messi, dizendo: "Farei tudo o que puder para garantir que ele esteja lá. Acredito que, pelo bem do futebol, ele tem que estar lá. Não sou eu quem decide, depende dele. Se Messi jogar e chegar saudável, a conversa muda completamente. Ele ainda é o jogador mais importante do time mais perigoso do mundo." A Argentina ganhou em 2022 em torno dele, e ganharia de novo ao redor dele. Mas o quarto lugar é onde a IA pousa, reconhecendo o maior de todos os tempos enquanto pondera a realidade do corpo de um atleta de 38 anos em um torneio curto de 6 ou 7 jogos. 3. Bruno Fernandes, Portugal. A IA lança uma carta na manga aqui. Bruno Fernandes, que assume a braçadeira de capitão na ausência de Ronaldo, desfrutou de uma campanha na Premier League digna de receber as honras de jogador do ano da PFA. Portugal parece mais um candidato ao título agora, após derrotar a favorita ao Mundial, a Espanha, na UEFA Nations League. Fernandes é um líder destemido, criativo no meio-campo e sabe como equilibrar um elenco jovem com uma lenda como Ronaldo. Fernandes está atingindo o pico exatamente no momento certo. Portugal nunca esteve em melhor posição para vencer uma Copa do Mundo. Ele é a bússola deles, o motor deles e o executor mais confiável em jogos grandes. Ele fica em terceiro como jogador de elite em melhor forma antes deste torneio, em seu teto absoluto. 2. Erling Haaland, Noruega. Espera aí, Noruega? Sim, a IA não se importa com potências tradicionais, ela se importa com os dados. Haaland lidera o grupo da França, um sorteio brutal, e a ameaça dos noruegueses significa que a França não poderá passear nem mesmo na fase de grupos. Haaland tem sido o artilheiro mais implacável do planeta por 3 temporadas seguidas. Ele não perde torneios importantes e não para de marcar. Se a Noruega conseguir manter sua organização defensiva e funilar a bola para ele, ele é um candidato genuíno à chuteira de ouro e um motivo real para acreditar que um azarão pode ir longe. Haaland em segundo lugar é a IA sendo implacável, forma de pico, zero preocupações com lesões e uma missão focada vindo por aí. 1. Lamine Yamal, Espanha. Aqui está a escolha que vai dividir a sessão de comentários ao meio. Não se trata apenas do adolescente de destaque na Copa do Mundo deste verão. Há uma chance real de que Lamine Yamal seja o jogador de maior destaque em toda a América do Norte, tamanha é a qualidade do ponta do Barcelona e da Espanha. Ele completa 19 anos durante o torneio. 19 anos.
E, ainda assim, a IA o coloca no topo da lista, e aqui está exatamente o porquê. Ele foi membro das categorias de base de La Masia antes de explodir no time principal do Barcelona. Ele se tornou o jogador mais jovem a ser indicado à Bola de Ouro aos 17 anos. Ganhou o troféu Copa em 2024 e 2025, e aos 18 anos terminou como vice-campeão da Bola de Ouro de 2025. Ele já venceu a Euro 2024 com a Espanha. O gol de Yamal para abrir o placar contra a França na semifinal foi uma obra de arte, e sua forma no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar no cardápio. A lógica da IA é simples. A Espanha entra neste torneio como uma das duas principais favoritas a erguer o troféu, e Yamal é o seu jogador criativo mais importante. Ele enfrenta zero preocupações com a forma física e já provou que não sente o peso de grandes momentos, ele os devora. Ele joga bem com o pé direito ou esquerdo, consegue driblar defensores, cortar para dentro e entregar resultados. Só na temporada 2025 e 26 da La Liga, Lamine registrou 15 gols e 11 assistências. Messi em sua primeira Copa do Mundo tinha 19 anos, Pelé em sua primeira Copa do Mundo tinha 17. Os maiores jogadores não esperam que a ocasião cresça para eles, a ocasião é que cresce em torno deles. Yamal já está lá. O número 1 da IA para a Copa do Mundo de 2026 é o adolescente do Barcelona que completa 19 anos na semana anterior à final. Se eles tiverem uma seleção vencedora, o que a Espanha muito provavelmente pode ser, e se jogar da maneira que tem jogado nos últimos 18 meses, não haverá nada de chocante sobre essa escolha quando chegarmos em julho. A parte chocante é apenas que ninguém esperava que a inteligência artificial diria isso em voz alta primeiro. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like se curtiu o conteúdo.